versículo de número 18, como nós lemos no nosso texto áureo, ele diz que Pedro, sobre esta pedra, referindo a ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto, Jesus não disse que a igreja estava edificada. Nesse texto, Jesus disse que edificarei a minha igreja ainda. Isso significa que a igreja não existia até o momento da crucificação. Mas alguém pode dizer, mas aonde o irmão acha a igreja nesse contexto? Irmãos, olha o que Paulo fala aos Efésios, no capítulo de número 5, no versículo de número 31. Nós vamos fazer essa leitura com cuidado, nós vamos olhar versículo a versículo, porque isso é muito forte que eu vou falar aqui essa noite, irmãos. E eu sei que é para os irmãos que vieram aqui, porque é uma revelação em tanta, é algo tremendo, é algo poderoso para nós, irmãos. Alguém que achar esse versículo pode ler. Efésios capítulo 5, versículo número 31. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Amém. Alguém pode dizer ainda, aonde está a igreja nesse contexto? Não consigo ver, não consigo visualizar, não consigo ter uma interpretação direta da igreja nesse contexto. Nós temos que voltar no livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis nos faz explicar aonde está a igreja. O plano da igreja está na presciência de Deus desde sempre. Desde sempre estava na eternidade, na presciência de Deus, o plano da igreja. Mas quando Deus ele vai fazer o homem, observa-se que diferente de qualquer criatura, Deus ele faz o homem do pó da terra, e ainda usa a expressão, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A partir desse momento em que o homem vem para a terra, ou Deus traz o homem, sopra-lhe o espírito de vida, e o homem agora se torna alma vivente, se tornando de pé. Deus usa a expressão no livro de Gênesis. Vamos dar uma olhada nisso, irmãos. Gênesis capítulo 2, vamos passar por alguns versos para que você possa entender melhor, irmãos, olhando os textos, analisando com extremo cuidado. Gênesis capítulo 2, versículo número 18. Quando Deus vai criar, Ele cria o homem do pó da terra. E uma pergunta veio à minha mente. Eu fiquei um tempo pensando, sem dormir assim, com essa questão. Acordei no outro dia com essa questão. Eu disse, o homem foi criado no pó da terra, mas a mulher não foi criada no pó da terra. Como assim, irmão? Por que a mulher não foi criada no pó da terra como o homem foi criado no pó da terra? O homem, no capítulo 2, versículo 18, disse Deus, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado o homem da terra, todo animal do campo e toda ave do céu, trouxe Adão para que ele colocaria o nome nesses animais. Versículo 20, Adão pôs o nome em todos os gados, aves do céu, animais do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair-lhe um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomando uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Observa-se que a mulher, ela foi criada diferente do homem. O homem foi criado do pó da terra, a mulher foi criada do homem. Você não entendeu ainda, irmão? Existe uma diferença muito grande, que Deus, no capítulo 6, abra ali, no
de número 6, desculpa, no capítulo número 5, no versículo de número 1, o texto diz o seguinte: este é o livro da geração de Adão, no dia em que Deus criou o homem, semelhança de Deus o fez. Observa-se os textos, nas entrelinhas diz assim: macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Talvez há uma controvérsia ao ler o texto, porque o texto ele fala de macho e fêmea, mas a hora em que Deus chamou de Adão. E mais ainda, depois ele volta ainda dizendo, e foram criados. Está dizendo dois, mas eles tinham um só nome, chamado Adão. Ainda que Eva tinha um nome, mas para Deus, como os dois eram a única carne, Adão e Eva era Adão. Vocês estão entendendo aí com profundidade do que está nas Escrituras Sagradas? Está chamando, a Bíblia está dizendo que chamou o seu nome Adão. Então Deus chamando o nome até de Eva de Adão, porque de Adão foi tirado. Deus não fez um outro bonequinho do pó da terra e disse, e soprou na nariz da mulher e disse, nasça, ou alma vivente, tome ela. Não, foi tomado um sono profundo e de Adão foi gerado ela. Aí alguém pode dizer, mas irmão, aonde está a igreja nesse ponto? Quem é esperto já achou, irmãos. Quem é inteligente já foi na igreja. Por que já foi na igreja? Na criação de Eva aqui, ela fala da igreja. Eva fala da igreja. E Adão fala de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, com os braços abertos, e depois que ele morreu, está escrito a Bíblia, não foi antes que ele morreu, e Adão lhe foi tomado um sono profundo. Então a comparação do sono profundo de Adão é a comparação da morte de Jesus. Aí, da onde furaram a lateral do meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, saiu do lado da lateral, saiu a igreja, irmãos. Glórias a Deus. Da lateral de Jesus. Da mesma maneira que Eva saiu de Adão, daqui, os soldados furaram Jesus depois de morto aqui, e saiu água e sangue, nascendo na igreja.